Olá pessoal, então conforme eu havia prometido, eu vou fazer uma atividade aqui no Google Forms, tá? Para vocês verem como que faz. Então o primeiro passo que vocês devem fazer é acessar o Google, acessar o e-mail de vocês, o e-mail institucional, no caso @prof, tá? Porque o @professor é da Microsoft, então não dá certo. Tem que ser o e-mail do Google, tá? Vem aqui nessas bolinhas aqui, vocês vão procurar o formulários, que é esse roxinho aqui, clica nele, vai abrir uma outra janela, uma outra barra, né, ali de navegação. Para criar um teste novo, uma atividade nova, vocês vão vir aqui, ó, teste em branco. Clica nele. E agora a gente vai começar a fazer a atividade, tá? Pode apagar esse teste em branco, escrever o que vocês desejarem, né? Aqui só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui avaliação de língua portuguesa. Estou escrevendo no lugar errado. Eita, mudou sozinho. Tá, ó. Portuguesa. Na descrição vocês podem explicar o que seria essa avaliação. Eu vou colocar aqui a avaliação do primeiro bimestre. Feito isso, já podem começar a fazer as questões. Então a primeira pergunta, eu posso estar colocando o quê? Um campo aqui para os alunos se identificarem. Nome e número. Feito isso, vocês selecionarão aqui o tipo de resposta que vocês querem. Então tem resposta curta, parágrafo. No caso aqui eles vão ter que escrever o nome, tanto faz, ou resposta curta ou parágrafo, tá? Pode deixar a resposta curta, porque é só identificação mesmo. E no caso, marca aqui como obrigatória, porque se estiver marcado obrigatória, eles não vão fechar e enviar o formulário se a questão não for respondida, tá? Fez isso, clica aqui no mais. Já lança outra pergunta ali, tá? Aí eu posso começar. Então, pergunta 1. João foi ao dentista, tá? Então essa seria a frase. Para essa resposta, vocês podem fazer o quê? Como na questão anterior que eu coloquei o nome e o número, vocês podem escolher aqui a forma que vocês querem que o aluno responda. Pode ser a resposta curta, o parágrafo. No caso, se o aluno tiver que responder bastante coisa, né, bastante conteúdo de resposta, então vocês podem selecionar o parágrafo. No caso aqui eu vou
optar pela múltipla escolha, tá? Então, opção 1, eu posso colocar A, dentista. B, foi. Tá? Para ir para a próxima alternativa, vocês podem ir dando Enter, tá? Que vai para de baixo. C, ao ou João. Espera aí que abriu uma janela que para mim não aparece para vocês, mas para mim aparece. João, tá? Colocaram as alternativas. Vocês podem fazer o seguinte agora, na chave de resposta, vocês vão marcar qual que é a resposta correta. No caso aqui, João. João foi ao dentista. Quem foi ao dentista? O João. Então, o João é o sujeito. Tá? Não vai aparecer para o aluno. Mas quando ele responder, o próprio sistema já vai corrigir a atividade. Então, se vocês fizerem toda a atividade de múltipla escolha, assim que o aluno responder, já sai a nota dele. Então, aqui nos pontos, você pode escolher a pontuação da questão. Pode ser 1 ponto, 2 pontos, meio ponto e assim por diante. No feedback da resposta, vocês podem dar uma devolutiva para o aluno. Então, no caso, João é o sujeito. Tá? Então, quando ele responder, ele vai ver esse feedback. Clica aqui em concluído, aperta o botãozinho de obrigatória para a questão ser obrigatória e para a próxima questão aperta novamente o mais. Tá? Aí vai lançando as questões. Eu vou fazer só mais uma, que no caso já dá para vocês saberem como que faz. Tá? João tem 30 anos, tá? Qual a idade de João? Aqui novamente, já tem a múltipla escolha, então eu só vou criar aqui as questões, as múltiplas, as respostas, tá? A, 30. B, 20. 17, 15. Ou D, 10. Novamente eu faço o mesmo procedimento da primeira questão. Ah, eu esqueci de anotar aqui, ó, questão 2. Marco a chave da resposta, que é 30 anos, e seleciono a pontuação da questão. Tá? Não vou colocar feedback nenhum aqui. Concluo e marco como obrigatório. Fiz isso, agora eu vou aqui nessa engrenagem e tem algumas opções aqui que eu posso selecionar. Se eu quiser coletar automaticamente não, coletar os e-mails, eu vou selecionar essa caixinha aqui. Então, em todos os formulários, os alunos deverão preencher o e-mail. Eu não marco não, porque senão eles vão ter dificuldades. Tá? Essa caixinha
está selecionada. Eu vou tirar também a seleção, porque senão somente quem tem o e-mail da Seduc, no caso o e-mail institucional, que vai conseguir responder o questionário. Tá? Seleciono aqui limitar a uma resposta somente. Não, no caso só faria sentido se eles colocassem um e-mail. Tá? Se eu quiser que eles editem as respostas, caso eles cometam algum erro, eu deixo selecionado, eles podem editar, tá? Aí eu salvo aqui. Não salvo ainda. Apresentação. Mostrar link para outra resposta. Não, deixa assim mesmo. Teste. Criar teste. Tá. Então aqui eles vão poder ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Tá? Aí eu salvo. Fiz isso, a atividade já foi criada. Para enviar para os alunos, eu vou fazer o quê? Aqui em enviar. Link aqui, ó. Copio o link, tá? Copio. Aí eu faço o quê? Eu vou lá no grupo da sala de aula e jogo esse link para eles entrarem e responderem. Tá feito o teste, tá? Não precisa salvar mais nada. Para vocês verem, olha só como que é fácil. Ele já salva automaticamente. Deixa eu carregar o e-mail aqui, que a gente já vê. Só um minutinho. Caramba. Tá. Para eu ver esse questionário para corrigir, o que eu faço? Eu posso vir aqui novamente no formulários. Que ele já está salvo aqui, ó. Cadê? Aqui. Para eu ver as atividades que os alunos fizeram, começaram a enviar, eu venho aqui em respostas. Respostas, no caso ninguém enviou, não mandei o link para ninguém. Enquanto eu estiver aceitando as respostas, esse botão vai estar selecionado. Quando eu não quiser que os alunos respondam mais, eu clico nele. Então ele vai fechar. Ok? Então, como não tem nenhuma resposta aqui ainda, não aparece nada. Eu vou entrar em um que eu já fiz, que os alunos já responderam, para vocês verem como que é. Tá? Aqui no caso do primeiro ano. Então, vocês podem fazer um teste para cada sala. Se fizer um só, todo mundo vai responder no mesmo teste. Certo? Aqui as respostas de uma atividade que eu mandei. Então aqui tem o nome tem as pessoas que responderam, eu coloquei para eles digitarem o e-mail. Os nomes de quem fez a atividade. As questões, ó. Aqui tá no resumo, então aparece tudo. Eu posso corrigir por pergunta, eu posso ver pergunta por pergunta.
Tá? Então, no caso aqui, é a primeira, que é o nome completo e o número da chamada que eu coloquei. A segunda, que no caso é a primeira pergunta, né? O que é preconceito de gênero? Que foi a atividade que nós trabalhamos. No caso, eu coloquei aqui para eles responderem um parágrafo. Então, eu tive que corrigir. Quando eu coloco isso, eu venho aqui, eu leio a resposta. Se estiver errado, eu clico no X. Se estiver correta, eu clico aqui no verdinho, tá? Aí ele corrige. E vai lançando a nota da atividade, certo? Ou eu também posso ver os testes individualmente. Eita, não tá indo. Por que não tá indo, gente? Parece que deu uma travada aqui no meu computador. Não. Mas por que não está indo? Ah, tá, descobri. É porque eu não cliquei aqui. Então eu posso ver as atividades respondidas individualmente de cada aluno. Então aqui eu vou ver quem fez, tá? Não vale nada porque é só o nome. Então a partir das questões eu coloquei o valor de cada resposta, tá? De cada atividade. Então aqui a questão, o que o aluno respondeu e o feedback, que era a resposta correta, tá? Aqui novamente, a questão, a resposta do aluno e o feedback, para que ele pudesse ver assim que terminasse de responder e enviar, tá? Então é praticamente isso, pessoal, tá? É bem simples, eu acho que ficou um pouquinho demorado, mas dá para vocês terem ideia de como que funciona, tá? No caso, eu voltei aqui agora para aquela atividade que eu estava marcando. Só mais uma coisinha aqui para vocês verem que legal também. Eu vou criar outra questão. Criei outra questão. Se eu já tenho formulários prontos, eu posso fazer o quê? No caso, se eu tenho 5 salas de primeiro ano, eu faço uma prova e eu quero aplicar a mesma prova, eu tenho que fazer uma prova dessa para cada sala, para ficar organizado. Então aqui em cima, no caso aqui a avaliação de língua portuguesa, eu coloco primeiro A, avaliação de língua portuguesa, eu vou saber que é do primeiro A. Terminei de fazer a prova, quando eu estiver criando outra, eu posso vir aqui, ó. Então no caso, isso pode ser feito lá desde a primeira questão. Eu venho aqui, ó, importar perguntas. Eu vou pegar questões de outros formulários que já existam. Olhem só que legal. Aí eu vou selecionar qual a atividade que eu quero, tá? Eu vou aqui no do primeiro ano novamente. Aí eu seleciono a questão que eu quero, tá? Ou eu posso selecionar tudo. Se eu selecionar tudo, a atividade vai estar pronta já. Só o único trabalho que eu vou ter é mudar o nome da sala lá em cima, tá? Então eu vou importar essa questão aqui. Como eu já fiz a 1 e a 2, eu vou importar essa daqui, a 3. Importar perguntas. Importei, ó. Já está pronta. Essa daqui eu faço o quê? Eu vou excluir essa daqui, tá? Importo. Se eu importar todas,
vem a prova inteira prontinha. Eu só mudo o nome da sala lá em cima. Venho aqui em enviar de cada sala, copio o link, né? Como eu já ensinei. Copio esse link e envio para a sala que eu quero que faça. Então, se eu quero enviar para o primeiro A, eu venho na prova do primeiro A, copio o link e envio para eles. Do primeiro B, a mesma coisa, eu vou na prova do primeiro B, copio o link e envio para eles, certo? Então é isso, pessoal, bem simples, espero que tenha ajudado, tá? Ficou um pouquinho demorado, mas espero que ajude vocês, tá bom?